25 códigos genéticos distintos. A natureza opera como um laboratório incessante, testando formas e sabores em busca da sobrevivência perfeita. Este é o Stellar Eureka, onde a botânica encontra a análise técnica. Por que limitar a dieta ao que a logística de supermercado oferece? Isso é ineficiência nutricional. Existem milhares de espécies ignoradas pela indústria de massa. Hoje, iniciaremos uma varredura global de recursos. O objetivo é identificar e analisar 25 das frutas mais raras e especializadas em existência. Do nível do solo às copas de 30 metros de altura. Em visão aproximada, nota-se a engenharia das cascas. Espinhos defensivos contra predadores. Peles cerosas que retêm umidade vital. Polpas densas carregadas de açúcares complexos. Cada espécime aqui é um triunfo da adaptação evolutiva em ambientes hostis. Por fora, formas estranhas e cores de alerta. Mas por dentro, recursos vitais inexplorados. Esqueça o paladar comum. Estamos falando de botânica de precisão e biodiversidade bruta. A contagem começa agora. 15 anos. É o tempo exato que um investidor precisa esperar pelo primeiro retorno financeiro desta cultura. O mangostão não obedece ao relógio acelerado da agricultura moderna. Nas florestas úmidas e densas do Sudeste Asiático, esta árvore opera em um ciclo biológico lento e metódico. Conhecida botanicamente como a rainha das frutas, ela exige condições atmosféricas específicas, calor constante e umidade elevada, sem variações bruscas. O objetivo da planta é simples: sobreviver e proteger sua descendência genética a qualquer custo. A estrutura do fruto é puramente defensiva. Por fora, uma casca roxa espessa, coriácea e rica em taninos amargos, projetada pela evolução para repelir insetos e predadores oportunistas. Mas por dentro, a biologia revela seu prêmio. Ao romper a proteção externa, encontram-se segmentos brancos como a neve, isolados hermeticamente do ambiente externo. A textura é delicada, quase sem fibras, dissolvendo-se rapidamente. O perfil de sabor equilibra acidez e doçura em uma complexidade química que poucos frutos conseguem replicar. Por que insistir em um cultivo tão demorado? A resposta está na produtividade explosiva. Uma muda exige até 1,5 décadas de manutenção, irrigação e ocupação de solo antes de gerar a primeira colheita comercial viável. É um teste de resistência para o produtor. Mas a natureza compensa a espera com volume bruto. A escala impressiona. Em uma temporada favorável, uma única árvore madura transforma-se em uma fábrica biológica de alto rendimento. Ela é capaz de sustentar mais de 1.000 frutos simultaneamente. Esferas perfeitas pesam nos ramos, muitas vezes exigindo suportes físicos, para que a madeira não ceda sob a carga de centenas de quilos de produção. Além da polpa, existe a química. O sabor levemente adstringente da casca sinaliza a presença de compostos ativos potentes. Na medicina tradicional, a casca não é lixo, é recurso. Ela é processada para tratar inflamações e infecções, garantindo que a árvore forneça tanto alimento quanto remédio. Mas a logística global enfrentou barreiras de biossegurança rígidas. Durante décadas, o mangostão foi um fruto proibido nos Estados Unidos. A importação permaneceu totalmente bloqueada até o ano de 2007. O motivo era uma ameaça microscópica, a mosca das frutas asiática. Uma única larva poderia devastar a agricultura norte-americana. A solução foi industrial. Para cruzar a fronteira, os carregamentos agora passam por irradiação controlada. O processo neutraliza qualquer material biológico invasor, garantindo a esterilidade sem cozinhar a polpa sensível. Nos mercados ocidentais, ele chega protegido, caro e disputado. Ainda é uma descoberta rara, mas essencial
para quem entende a complexidade de seu cultivo. O mangostão conquistou seu espaço. Uma esfera coberta de espinhos ignorada por grande parte do Ocidente. Mas quem conhece o valor biológico deste item o trata como ouro. Estamos nas zonas úmidas do Sudeste Asiático para analisar o próximo espécime, o vibrante gac, também catalogado tecnicamente como Baby Jackfruit. Um segredo local que começa a romper as fronteiras da agronomia global. Por que esta planta recebe o apelido de fruta do céu? Não é pelo sabor, é pela densidade nutricional bruta. À primeira vista, uma carcaça intimidante e espinhosa. Mas por dentro, uma polpa carregada de compostos vitais capazes de alterar a saúde humana. O gac não segue a lógica estrutural dos pomares de maçãs ou laranjas. A planta é uma trepadeira agressiva. O caule busca a altura, usando suportes naturais ou artificiais para dominar a luz solar e expandir seu território. A exibição de cores vibrantes ocorre apenas uma vez por ano. O ciclo é curto e preciso. A cor laranja profunda da casca não é estética, é um indicador químico de alta potência. O fruto está saturado de beta-caroteno e licopeno. Para o sistema ocular e cardíaco humano, isso funciona como combustível de reparação celular. No Vietnã e regiões vizinhas, a colheita dita o ritmo do calendário social. A espera pela temporada do gac cria uma demanda logística intensa que vai além do abastecimento de mercados. É um componente crítico das celebrações, especialmente durante o Ano Novo Lunar vietnamita. A população local associa a polpa vermelha vibrante a um amuleto biológico de sorte e prosperidade. O perfil de sabor desafia a expectativa comum de uma fruta. É suave, quase neutro. A textura lembra uma mistura gordurosa de abacate com tomate. Devido a essa característica, raramente é consumido isolado. É um ingrediente funcional misturado a outros alimentos. Um prato popular demonstra essa engenharia culinária: o arroz de gac. Cozinheiros extraem as sementes e a membrana oleosa e macia que as envolve. Isso é misturado ao arroz glutinoso quente. O grão branco absorve o pigmento e se transforma em vermelho intenso instantaneamente. É visualmente impactante e calórico. A medicina tradicional já utilizava esses extratos para tratar a visão turva e manter a elasticidade da pele muito antes da análise laboratorial moderna confirmar a presença de vitaminas. Agora, a barreira geográfica foi rompida. Pessoas ao redor do mundo buscam métodos naturais de manutenção biológica. E o gac entrou no radar da indústria. Fábricas processam a colheita em escala. O fruto é transformado em sucos estabilizados e suplementos em cápsula. A logística de exportação permite que os nutrientes cheguem a locais onde a planta jamais cresceria. O gac pode não ter a fama de outras culturas comerciais, mas para quem busca eficiência nutricional, é um recurso indispensável. A saúde se torna um produto exportável. Nas terras altas do sul do Brasil, a biologia criou uma sobrevivente. O nome técnico é feijoa, mas na prática agrícola, muitos a chamam de goiaba-abacaxi. Por que esse híbrido de nomes? A resposta está na química complexa da polpa. Esta pequena estrutura elíptica está alterando o mercado de frutas exóticas longe de seu habitat original. Analisando o perfil de sabor, encontra-se uma combinação rara. Não é apenas doce, é uma fusão ácida que lembra as notas cítricas do abacaxi, misturada com a frutose densa do morango. Uma bomba calórica desenhada pela evolução para atrair dispersores. O sabor é distinto, único no reino vegetal. A planta possui um mecanismo de entrega eficiente. Diferente de frutas que exigem força mecânica ou ferramentas de corte para a colheita, a feijoa obedece à gravidade. O processo é autônomo. Quando a maturação atinge o ponto crítico, o pedúnculo cede naturalmente. A fruta cai ao solo.
É o sinal biológico de que os níveis de açúcar estão no máximo. Por fora, uma casca verde, rígida e opaca, camuflada na folhagem. Mas por dentro, uma polpa gelatinosa e aromática. Em um corte transversal, observa-se a estrutura interna, uma massa cremosa salpicada de pequenas sementes que explodem na mastigação. O aroma é penetrante, perfuma o ambiente muito antes do consumo. Do outro lado do oceano, a logística mudou de patamar. Na Nova Zelândia, essa planta deixou de ser curiosidade botânica para virar um ativo econômico. A escala de produção impressiona. A temporada de colheita movimenta o país, enchendo os mercados com toneladas de produto fresco. O fruto funciona como uma cápsula concentrada de vitamina C. Para a população local, é um recurso vital de imunidade. A versatilidade permite o processamento industrial rápido. A polpa é convertida em bebidas, compostos nutricionais e confeitaria em larga escala. Não se desperdiça nada. O que antes era uma espécie local limitada, agora compete com a maçã e a manga nas prateleiras internacionais. A indústria de alimentos e bebidas já percebeu o potencial. Novos produtos infusionados chegam às linhas de montagem. Antes, um segredo isolado nas montanhas brasileiras. Agora, uma cultura de exportação em ascensão. A feijoa conquistou seu espaço na cadeia alimentar global. Um cacto agressivo capaz de gerar polpa doce. Por que investir recursos no cultivo de uma espécie espinhosa? A resposta está na densidade nutricional. A pitaia branca não é apenas um elemento visual exótico. Trata-se de uma máquina biológica projetada para reter água e nutrientes em ambientes hostis. A epiderme externa apresenta uma pigmentação rosa saturada, blindada por escamas verdes e rígidas. Ao tato, a superfície é cerosa. Essa estrutura funciona como um isolante térmico, impedindo que o sol equatorial cozinhe o interior do fruto. Por fora, uma armadura térmica resistente, mas por dentro, um reservatório de hidratação e energia pura. O corte transversal revela uma polpa branca e gelatinosa, pontilhada por milhares de sementes pretas minúsculas. Isso não é decoração. Cada ponto preto é um pacote genético pronto para dispersão. O perfil de sabor remete a uma hibridização técnica entre o kiwi e a pera, equilibrando acidez e açúcar, mas a utilidade vai além do paladar. A polpa é carregada de fibras, antioxidantes e vitaminas essenciais. Para o organismo humano, funciona como combustível de alta octanagem. Uma única unidade oferece suporte calórico significativo. A botânica explica essa eficiência. A planta pertence à família das cactáceas, especificamente ao gênero Hylocereus. Ela prospera onde outras culturas morrem de sede. O ciclo reprodutivo ignora o dia. O mecanismo de floração é estritamente noturno. Em modo acelerado vê-se. Grandes flores brancas rompem os botões violentamente assim que a luz solar desaparece. A planta economiza energia durante o calor e abre seus receptores apenas sob o frescor da noite. A polinização ocorre na escuridão. Assim, se garante a perpetuação da espécie e uma fonte de alimento segura em terrenos áridos. Uma textura que repele o toque humano. Parece pele de réptil, mas é engenharia botânica pura. Nos mercados densos da Tailândia, Malásia e Indonésia, o salak é uma mercadoria essencial. Por fora, uma carapaça escamosa marrom avermelhada, mas por dentro, uma reserva de energia pronta para consumo. A planta em si opera com uma arquitetura distinta. É uma espécie de palmeira que dispensa o tronco único convencional. Ela cresce em aglomerados diretos do solo, lançando folhas eretas que dominam o espaço aéreo e competem agressivamente por luz. A escala visual impõe respeito. As folhas atingem 6 metros de altura. Em modo acelerado vê-se. A planta se expande verticalmente, criando uma parede verde
nas florestas tropicais. O fruto não é apenas extraído da natureza selvagem. Ele sustenta uma cadeia de cultivo dedicada, valorizada pela resistência da casca e pelo sabor complexo da polpa. O formato lembra um ovo assimétrico, com diâmetro oscilando entre 6 e 8 centímetros. É um pacote biológico compacto, denso e protegido contra pragas. Ao morder, a resposta é física. O salac desfere um golpe ácido que ativa as glândulas salivares instantaneamente. A polpa não se desfaz. Ela oferece resistência mecânica, crocante como uma maçã firme, mas com um perfil de sabor estritamente tropical. É uma mistura calibrada de açúcares e ácidos orgânicos. No ponto ideal de maturação, a doçura predomina, mas a química interna exige precisão. Se colhido antes do tempo, o ácido tânico assume o controle. A boca seca. A adstringência trava a língua. É o mecanismo da planta para impedir o consumo prematuro das sementes. A economia local resolve esse problema químico através do processamento. Na Indonésia, o fruto verde não é descartado. Ele vira base para o rujak, uma salada picante que utiliza a acidez bruta como vantagem culinária. O excedente da colheita é transformado em doces cristalizados ou conservas em vinagre, garantindo durabilidade ao estoque alimentar. Mas a função da palmeira vai além da nutrição. Ela atua como infraestrutura de segurança perimetral. O plantio em linhas cerradas cria uma cerca viva impenetrável. As folhas, repletas de espinhos, são cortadas e usadas para construir barreiras físicas robustas. O salac alimenta o proprietário e bloqueia o invasor. O rei das frutas não pede licença. Nos climas saturados de umidade da Indonésia, Filipinas, Malásia e sul da Tailândia, o durião domina o ecossistema produtivo. Não é apenas uma fruta, é um gigante biológico que exige respeito imediato. Por que cultivar algo que cheira a perigo? A resposta está na densidade nutricional. Visualmente, trata-se de um tanque de guerra vegetal. O fruto é um peso pesado na agronomia tropical, atingindo diâmetros entre 15 e 20 centímetros. A casca não é uma pele simples. É uma fortaleza natural, coberta por espinhos rígidos e afiados, projetada para impedir o acesso de qualquer animal que não possua as ferramentas certas para abri-la. Por fora, uma armadura impenetrável, mas por dentro, uma estrutura compartimentada de engenharia precisa. Câmaras herméticas protegem a polpa. A textura é amarelo pálida, rica e gordurosa, aninhando sementes maciças, tão densas quanto castanhas. Para o mercado local, isso não é apenas uma sobremesa, é um ícone culinário e uma fonte de calorias críticas. A polpa é versátil. Pode ser consumida em diversos estágios de maturação, integrando pratos doces e salgados com uma complexidade química que poucos vegetais possuem. Mas existe um detalhe logístico. A fama do durião é inseparável de sua assinatura olfativa. O aroma é agressivo, persistente e quimicamente volátil. As comparações variam do orgânico ao podre. Meias sujas, ovos em decomposição, cebolas cortadas e até esgoto a céu aberto. A potência desse cheiro cria barreiras reais de circulação. Hotéis e transportes públicos em toda a Ásia proíbem a entrada da fruta. O cheiro impregna tecidos e sistemas de ventilação. No entanto, a biologia tem um propósito claro. Para o paladar não treinado, o sabor pode lembrar as notas de cheiro. Mas para os fiéis consumidores, a experiência é de creme doce, com toques de amêndoas. E na selva, o fedor funciona como um farol. A fragrância viaja quilômetros, atraindo a fauna local em meio à vegetação densa. Animais de grande porte rastreiam o cheiro, consomem a polpa e dispersam as sementes por todo o habitat. O que parece repulsivo para o olfato humano é, na verdade, uma estratégia evolutiva de propagação. O durião divide opiniões.
mas garante sua sobrevivência como um emblema bruto e eficaz da natureza. Um tomate que cresce em árvores. Isso desafia a lógica da agricultura convencional. Por que essa planta prospera onde outras falham? A resposta está na genética evolutiva dos Andes. Conhecido como tamarilo, este fruto não é apenas uma curiosidade botânica. É uma máquina de sobrevivência adaptada às terras altas. Nas encostas frias da cordilheira, a planta enfrenta ventos cortantes e solo vulcânico. O sistema radicular âncora a árvore com força, permitindo que o caule lenhoso sustente quilos de frutos pendentes. Não se trata de um cultivo delicado de planície. É uma espécie rústica. Ela suporta variações térmicas agressivas que destruiriam um tomateiro rasteiro comum em poucas horas. Aproxime a lente. A pele externa é dura e firme. Funciona como uma armadura natural contra pragas e o granizo da montanha. Mas por dentro, a estrutura muda completamente. Ao seccionar o fruto, revela-se uma polpa macia, saturada de líquidos e nutrientes vitais. Sementes escuras flutuam em uma matriz gelatinosa, protegidas até o momento da dispersão. As cores variam do amarelo pálido ao roxo profundo. Isso indica a concentração de compostos químicos e antioxidantes. O sabor é uma equação complexa. Ácido e doce colidem no paladar. Não existe a suavidade monótona de um tomate de estufa. Aqui, há notas agressivas, quase picantes, projetadas pela natureza para atrair animais específicos para a dispersão de sementes. Na gastronomia técnica, essa complexidade vira um recurso valioso. A acidez natural funciona como conservante e realçador de sabor. O fruto é versátil. Processado em molhos, ele quebra a gordura de pratos salgados. Reduzido com açúcar, transforma-se em base para sobremesas industriais ou caseiras. Um único ingrediente atende a múltiplos setores da cozinha. A logística de consumo exige precisão. Após a colheita, o fruto continua biologicamente ativo. Enzimas trabalham silenciosamente para converter amidos residuais em açúcares simples. O ponto de maturação não é negociável. Se consumido antes do tempo, a adstringência domina. Aguardar o ciclo completo garante a densidade nutricional máxima. O que parecia apenas um vegetal exótico se revela uma fonte compacta e eficiente de energia vital. Sudeste Asiático, um reservatório inesgotável de diversidade genética. O rambutã não é apenas uma curiosidade botânica, mas uma fonte calórica eficiente nos trópicos. Por que uma fruta investiria energia em uma casca coberta de pelos? A resposta está na biologia. O nome deriva da palavra malaya, rambut, que significa cabelo. Essa característica morfológica não é um acidente evolutivo. Ela distingue imediatamente o rambutã de seus parentes genéticos próximos, a lichia, o longan e o pulasan. Enquanto os outros desenvolvem cascas rígidas ou escamosas, o rambutã aposta em uma cobertura externa texturizada. O sabor entrega uma carga de glicose e acidez suave, tecnicamente similar à estrutura da uva. A unidade de produção é robusta. A árvore do rambutã é uma estrutura versátil que atinge até 24 metros de altura. Suas folhas perenes capturam a radiação solar o ano todo, balançando sob as correntes de ar quente das regiões equatoriais. Examine a fruta. Trata-se de uma drupa redonda ou oval. A casca é coriácea, resistente à manipulação bruta. Sobre ela, milhares de espinhos carnudos. De perto, percebe-se que não são rígidos, mas flexíveis. Isso confere ao fruto uma aparência alienígena. Mas existe uma função técnica crítica aqui. Esses espinhos atuam como reguladores de transpiração. Eles aumentam a superfície de contato com o ar, influenciando diretamente a taxa de perda de água. Se a transpiração for excessiva, o fruto seca.
Se for controlada, o sabor se concentra. É um mecanismo de engenharia de fluidos natural. A logística histórica dessa espécie impressiona. Entre os séculos XIII e XV, comerciantes árabes transportaram o material genético para a África Oriental, expandindo a fronteira agrícola. A segunda onda de migração ocorreu no século XIX. Os holandeses, visando o potencial econômico, introduziram a cultura nas zonas tropicais das Américas. Hoje, a planta domina seu território nativo no Sudeste Asiático. Vista do solo, a árvore exibe aglomerados densos de frutos vermelhos ou amarelos, aguardando a extração manual. Por fora, uma esfera protegida por tentáculos macios, mas por dentro, uma polpa translúcida, de coloração branca ou rosa pálido. No centro geométrico da fruta reside uma única semente marrom e brilhante. O objetivo biológico foi alcançado. Para o consumo humano, o rambutã funciona como um tanque de hidratação imediata. Na versão processada e enlatada, ele fornece quantidades modestas de manganês. É um pacote nutricional completo, desenhado para resistir ao calor e alimentar a população. Níveis residuais de manganês permanecem estáveis quando enlatados, mas a natureza produz formas que desafiam a lógica industrial. Mão de Buda. No espectro das anomalias botânicas, esta variedade ocupa uma categoria isolada, 0 mililitros de suco. Nenhuma semente viável para o plantio direto. A planta investe toda a sua energia biológica na construção de uma casca complexa. Por que cultivar um cítrico que não se pode espremer? A resposta está na química dos óleos essenciais. Visualmente, a fruta rompe o padrão esférico tradicional. Os carpelos falham em se fundir no centro. Em vez disso, eles crescem independentes, separando-se e alongando-se como tentáculos amarelos e curvos. Originária dos solos antigos da Índia e da China, esta espécie, conhecida tecnicamente como cidra digitada, foi selecionada durante séculos, não pela capacidade calórica, mas pelo potencial olfativo. Por fora, uma arquitetura rugosa e intimidante, mas por dentro, uma massa sólida de fibra branca. Ao examinar o corte transversal, percebe-se a ausência total de vesículas de líquido. A lâmina da faca atravessa a fruta e sai seca. Tudo é casca. O aroma exalado é agressivo e penetrante. Mais floral que um limão comum, é potente o suficiente para atuar como um difusor biológico em templos e residências por toda a Ásia. Uma única fruta libera compostos voláteis de forma constante, saturando o ar por semanas. Aqui existe um detalhe técnico crucial. Em laranjas ou limões convencionais, a parte branca sob a casca, o mesocarpo, é rica em naringina e extremamente amarga. Na mão de Buda, essa química é alterada. A fibra branca é neutra, doce e comestível. A ausência de amargor muda a logística de preparo na cozinha profissional. Não é necessário trabalho manual para separar a polpa da casca. A fruta é utilizada integralmente. As raspas fornecem a essência cítrica concentrada para pratos e coquetéis. O interior esponjoso, semelhante a um isopor comestível, absorve xaropes com facilidade. Pode ser cristalizado ou fatiado cru. Onde outros cítricos oferecem água, este oferece textura e perfume puros. Uma fábrica de aroma compacta. 40 graus na sombra. No deserto do Kalahari, a água vale mais que ouro. Explore as profundezas da savana africana e encontrará uma cápsula biológica de sobrevivência. Trata-se do melão cornudo, tecnicamente classificado como Cucumis metuliferus, mas comercialmente conhecido como kiwano. A planta desafia a lógica botânica tradicional. Sua aparência externa sugere perigo. Uma casca grossa, de cor laranja vibrante, coberta por protuberâncias cônicas rígidas. Isso não é decoração. É uma armadura evolutiva desenvolvida ao longo de milênios
para repelir herbívoros em busca de hidratação fácil. Por fora, uma fortificação hostil e seca, mas por dentro, um reservatório de vida. Ao cortar a casca resistente, o contraste visual é imediato. A polpa interior é uma matriz gelatinosa de cor verde esmeralda brilhante. Nessa substância viscosa flutuam centenas de sementes, semelhantes às do pepino, protegidas contra a evaporação extrema do ambiente externo. É uma explosão de cor em uma paisagem dominada por tons de marrom e ocre. Mas qual é o perfil químico do sabor? A análise sensorial revela uma mistura complexa. Detectam-se notas de banana, a acidez cítrica do limão e a base aquosa do pepino. Não é apenas sabor, é uma combinação tropical de nutrientes e água. O kiwano não é apenas uma fruta silvestre curiosa, é um mecanismo de persistência. Onde o milho ou o trigo morreriam em 3 dias sem irrigação, esta planta prospera. O sistema radicular é agressivo, buscando umidade em camadas profundas do solo arenoso. Essa rusticidade transformou o fruto em um recurso estratégico para as populações locais. Em tempos de seca, um único fruto pode fornecer a hidratação necessária para manter um humano funcional. Ele garantiu seu lugar nos jardins de subsistência e na dieta das tribos do deserto. Agora, a logística muda de escala. No cenário culinário global, a versatilidade do kiwano impulsiona sua demanda. A polpa é extraída da casca espinhosa com precisão. Sua textura gelatinosa torna-se um componente visual em saladas exóticas ou um agente acidificante em bebidas de verão. Na doçaria, atua como um contraste surpreendente, quebrando o excesso de açúcar. A função biológica primordial permanece: hidratação. O alto teor de água atua como um repositor natural de eletrólitos após a exposição solar intensa. O mercado internacional reagiu. Nos últimos anos, o cultivo expandiu-se para além das raízes africanas. Chefes na Europa e na Ásia buscam a fruta não apenas pelo sabor, mas pela estética alienígena. A aparência incomum atrai a curiosidade, mas é a eficiência biológica que sustenta a produção. De uma planta de sobrevivência no deserto a uma iguaria de exportação. A genética venceu a barreira geográfica. Um erro de cálculo no tempo de colheita pode ser fatal. Para quem busca recursos nutricionais alternativos, o perigo é apenas mais uma variável na equação. O nome desse recurso é ackee. Por que uma nação inteira baseia sua dieta em uma planta potencialmente venenosa? A resposta está na densidade calórica e na adaptação biológica. Ao caminhar pelos centros de distribuição e mercados da Jamaica, o ackee está em toda parte. Não é apenas um ingrediente, é uma fusão botânica funcional entre fruta e vegetal que domina a economia local. Mas essa espécie não nasceu no Caribe. A planta foi extraída da África Ocidental e transportada através do oceano, adaptando-se ao solo jamaicano com eficiência agressiva. Hoje, é um pilar de sobrevivência na culinária local. A árvore é uma estrutura biológica perene e robusta. O tronco se eleva até 30 pés de altura, sustentando uma copa densa de folhas largas, projetadas para maximizar a captura de luz solar. Flores verdes exalam fragrância, trabalhando como sinalizadores para polinizadores na estação de crescimento. Porém, o foco logístico está no fruto. Por fora, uma cápsula rígida, impenetrável e tóxica. Mas por dentro, um alimento rico em gorduras e proteínas aguarda a maturação. A planta possui um mecanismo de segurança visual. Quando as cápsulas atingem a maturidade química, elas mudam de cor. Tons vibrantes de vermelho e amarelo sinalizam que as valvas estão prontas para a deiscência, a abertura natural do fruto. O prato mais famoso, ackee e peixe salgado, tornou-se sinônimo de identidade nacional. Mas seu preparo exige precisão técnica. Aqui existe um detalhe crítico. O ackee
é tão notório quanto valorizado. A fruta exige maturação completa antes da intervenção humana. Se colhido prematuramente, o tecido contém toxinas potentes capazes de desencadear a doença do vômito jamaicano. É uma reação fisiológica severa. O corpo tenta expulsar o veneno, podendo levar ao colapso sistêmico e à morte. Essa dualidade define o cultivo, um ingrediente delicioso de um lado, um perigo biológico do outro. Apesar dos riscos, a cultura jamaicana dominou o processamento desse recurso. No prato, a textura cremosa da polpa cozida engana os sentidos, assemelhando-se à consistência de ovos mexidos. É uma fonte de energia versátil e barata. O aqui incorpora o espírito da ilha, uma mistura de perigo latente e tradição rica, onde o conhecimento botânico garante a sobrevivência. Um legado dos Andes. A cherimoia carrega a genética de antigas civilizações em seu código biológico. Nos vales ensolarados da América do Sul, esta fruta não é apenas um alimento, é um artefato histórico da dieta inca. Por que uma casca tão agressiva? Parece pele de réptil, mas na prática é um escudo térmico eficiente. Por fora, escamas verdes e rígidas, sobrepostas como telhas de um telhado para repelir pragas. Mas por dentro, uma polpa branca que desafia a textura vegetal comum. Mark Twain, ao analisar a espécie, definiu a cherimoia como a fruta mais deliciosa conhecida pelo homem. A biologia explica o motivo. Uma vez rompida a casca, encontra-se um interior com densidade de creme, rico em açúcares complexos. A árvore, cientificamente catalogada como Annona cherimola, possui um comportamento de crescimento modesto. Ela recusa o calor excessivo das planícies. Esta planta exige altitude. Ela opera melhor nas encostas montanhosas, onde a névoa fria regula a evaporação e mantém a hidratação das folhas. É um microclima específico. Sem essa umidade suspensa no ar, a frutificação falha, mas a complexidade está no sabor. Ao examinar a química da polpa, o paladar identifica notas simultâneas: banana, abacaxi e morango. Não é uma mistura artificial, é uma convergência natural de ésteres aromáticos em cada pedaço suculento. No corte transversal, percebe-se a estratégia de propagação. Sementes pretas, grandes e brilhantes, estão incrustadas no núcleo segmentado. Elas são duras como pedras. A planta protege seu futuro cercando essas sementes com uma polpa irresistível, garantindo que a fauna local as transporte para longe. O consumo exige técnica. Os conhecedores não processam a fruta imediatamente. A melhor ferramenta é a colher. Refrigerada, a polpa ganha consistência firme, quase sólida. Come-se diretamente da casca, como se fosse um pote natural. A utilidade vai além do consumo direto. A estrutura da cherimoia possui propriedades emulsificantes. Quando triturada, ela não vira suco ralo. Ela se torna uma base espessa. Em vitaminas ou na produção de sorvetes, a fruta atua como um estabilizante natural, dispensando aditivos sintéticos. O doce natural da fruta elimina a necessidade de açúcar refinado. O sabor complexo eleva qualquer receita. 18 quilogramas pendurados em um único talo. Isso desafia a integridade estrutural da maioria das plantas. Mas a jaqueira foi desenhada pela evolução para suportar cargas massivas. 20 metros de altura vertical. Em territórios como Bangladesh, Índia, Tailândia e Filipinas, essas árvores funcionam como sentinelas verdes na paisagem, dominando o horizonte com folhagem densa e brilhante. Não é apenas uma fruta, é o maior fruto nascido em árvore no planeta. Alguns espécimes atingem a marca impressionante de 40 libras de peso bruto. Ao observar de perto, nota-se a engenharia da casca. Por fora, uma blindagem irregular, rígida e cheia de protuberâncias defensivas.
mas por dentro, uma polpa doce, ligeiramente ácida, desenhada para proteger a carga genética. Nada aqui é desperdiçado. As sementes internas não são descartadas como lixo. Cozidas e consumidas, elas fornecem uma fonte densa de energia, servindo como alimento base em muitas culturas. Mas a versatilidade é a verdadeira arma de sobrevivência desta espécie. A planta oferece 2 produtos distintos, dependendo do tempo. Em estado verde, a jaca funciona como um vegetal técnico. A polpa rígida e neutra é fundamental em curries e ensopados, absorvendo temperos e garantindo saciedade. A química muda com o tempo. Ao amadurecer até um tom marrom dourado, o amido se converte. A fruta pode ser comida fresca, liberando bulbos fibrosos com um perfil de sabor complexo que lembra uma fusão de banana, abacaxi e manga. A indústria moderna identificou um novo uso para essa arquitetura biológica. Em cozinhas industriais e domésticas, a jaca assumiu um papel tático como substituto de carne. Ao examinar as fibras da fruta verde, a semelhança é inegável. A textura imita com precisão mecânica a fibra muscular de carne suína desfiada ou frango. Isso permitiu que o cultivo saísse da subsistência local para a exportação global. O produto agora viaja processado e enlatado, levando o sabor dos trópicos para regiões temperadas distantes do solo nativo. Símbolo de abundância e adaptação extrema. A jaqueira garante a alimentação. Uma única baga possui potência química suficiente para enganar o sistema nervoso central. Estamos entrando no mundo da Syncephalum dulcificum, conhecida popularmente como a fruta do milagre. Este arbusto perene, nativo das florestas tropicais do oeste da África, não é uma cultura agrícola convencional. É um mecanismo biológico de alteração sensorial. Por que alguém comeria um limão cru como se fosse um doce? A resposta está na engenharia molecular. Ao colocar esta pequena fruta vermelha na boca, a polpa libera um composto ativo. Em seguida, morde-se um limão. O ácido cítrico inunda a língua. O reflexo natural seria a rejeição pela acidez extrema. Mas o cérebro recebe um sinal diferente. Açúcar puro, uma colherada de glicose concentrada. Não existe mágica, apenas química. O responsável é uma glicoproteína chamada miraculina. Isolada em 1968 pelo pesquisador japonês Kenzo Kurihara, a substância opera um bloqueio tático. A miraculina não tem sabor doce por si mesma. No nível microscópico, a molécula se acopla aos receptores de sabor na língua. Quando o pH da boca cai devido à ingestão de ácidos, a proteína muda de formato, ativando os receptores de doçura com alta intensidade. O efeito persiste por até 2 horas, mas isso vai além de truques culinários. Existe uma aplicação de sobrevivência clínica. Pacientes em quimioterapia frequentemente sofrem de disgeusia, uma distorção severa, onde a comida ganha gosto metálico ou amargo. O fruto atua como um equalizador. Ele permite que o paciente volte a ingerir nutrientes sem repulsa. Na década de 1970, os Estados Unidos tentaram escalar a produção. O objetivo era substituir o açúcar para diabéticos e controlar a obesidade em massa. Por fora, uma solução natural e não calórica. Mas por dentro, um pesadelo regulatório para a indústria estabelecida. A Food and Drug Administration, FDA, interveio. Classificaram a miraculina como aditivo alimentar, exigindo anos de testes de segurança adicionais. O custo logístico inviabilizou o projeto. As ambições comerciais de uma revolução do açúcar foram paralisadas pela burocracia. Apesar dos bloqueios nos Estados Unidos e na União Europeia, o cultivo continua. Hoje, a fruta é encontrada legalmente em diversas regiões,
muitas vezes processada em pó desidratado ou vendida inteira em nichos específicos. Ao examinar o pó vermelho sob luz forte, vê-se apenas um composto inerte, mas, em contato com a saliva, a reação começa. É uma ferramenta botânica capaz de reescrever a realidade do paladar. Milhares de cristais microscópicos. Isso é o que separa uma iguaria rara de uma queimadura química dolorosa. Monstera deliciosa. O nome científico não é um exagero de marketing. Biologicamente, esta estrutura carnuda funciona como um simulador de sabores tropicais. Ao analisar a polpa cremosa, identifica-se uma síntese química complexa. A base gustativa replica a banana. A acidez remete imediatamente ao abacaxi. Em segundo plano, surgem notas voláteis de manga e maracujá. Ao examinar os detalhes, percebe-se a densidade nutricional. Alguns paladares detectam até mesmo a doçura residual característica do morango. É como condensar a produção de um pomar inteiro em um único cilindro vegetal. Mas a biologia cobra um preço alto por esse acesso. Por fora, um cone verde com escamas blindadas, mas por dentro, um arsenal defensivo ativo. A planta não entrega seus recursos facilmente. O objetivo dela é dispersar sementes apenas no momento exato, nem um minuto antes. Se o consumo ocorrer antes da maturação completa, a experiência torna-se um erro logístico grave. O fruto verde está saturado de oxalato de cálcio. Não é apenas um sabor ruim, é uma agressão física. Sob a lente de um microscópio, essas moléculas assemelham-se a agulhas de vidro afiadas. Ao morder a polpa imatura, essas microestruturas perfuram a mucosa da boca e da garganta, causando inflamação imediata e dor aguda. Como saber o momento seguro para a colheita? A natureza instalou um temporizador mecânico na própria casca. Não é preciso adivinhar. Basta observar a geometria da superfície. Em modo acelerado, vê-se. As escamas hexagonais começam a se soltar espontaneamente da base. Elas levantam e caem, expondo a polpa branca e segura. Esse desprendimento é o sinal químico de que as toxinas foram neutralizadas e o amido converteu-se em açúcar. Aqui existe um detalhe de cultivo. Obter essa frutificação exige parâmetros atmosféricos rigorosos. Embora a folhagem seja comum em vasos domésticos, ver o fruto em ambiente interno é uma anomalia estatística. A planta funciona como uma máquina térmica. Ela exige a umidade saturada e o calor constante de sua zona de origem. O habitat natural estende-se das florestas úmidas do sul do México até o Panamá. Sem a simulação dessas condições de estufa, a monstera recusa-se a procriar. Mas, se os recursos forem fornecidos, ela entrega uma das fontes de caloria mais complexas da botânica. Do sul do México até o istmo do Panamá. Sapoti. Esta não é apenas uma fruta regional. É um arquivo biológico que carrega os segredos de civilizações extintas, oferecendo uma densidade calórica comparável a açúcares refinados modernos. O sabor remete a uma mistura complexa de pera e caramelo, mas a utilidade desta planta vai muito além do paladar. Por que os antigos reverenciavam esta espécie? A resposta está na química dos materiais. A seiva leitosa da árvore, conhecida cientificamente como Manilcara zapota, foi a base fundamental da indústria da goma de mascar. Os astecas não apenas consumiam o fruto, eles processavam o látex, mastigando a resina como uma ferramenta de higiene e controle de apetite. Era um recurso logístico vital. A árvore em si é uma estrutura de engenharia pesada. Trata-se de uma perene tropical que ignora a pressa. O crescimento é extremamente lento. No entanto, essa lentidão resulta em uma madeira de densidade superior. A resistência mecânica é tamanha que dintéis esculpidos em Sapoti ainda sustentam ruínas maias.
Enquanto outras madeiras apodreceram, estas vigas resistem há mais de 1000 anos, suportando toneladas de pedra calcária. Mas o foco principal da colheita é o fruto. Visualmente, ele não impressiona. É um tesouro rústico. Por fora, uma casca áspera, marrom ferrugem, que lembra um tubérculo retirado da terra seca. Mas por dentro, uma carga de glicose pronta para consumo imediato. Nos trópicos, onde a refrigeração é um luxo, o sapoti é consumido fresco, direto do pé. Aqui existe um mecanismo de defesa crítico. O sapoti é uma fruta de 2 fases distintas. Enquanto imaturo, a polpa é uma fortaleza química intragável, saturada de taninos e látex viscoso. É uma armadilha biológica. Se um animal tentar comer antes da hora, a boca trava devido à adstringência extrema. Apenas na maturação total, a planta desativa suas defesas. O látex se quebra, a carne se transforma. Ao realizar um corte transversal, observa-se a polpa tornar-se translúcida e marrom amarelada. Neste ambiente de açúcar e água, repousam de 2 a 5 sementes pretas e brilhantes, cada uma do tamanho de um feijão achatado, pronta para iniciar uma nova árvore. O tamanho de um feijão achatado. Graviola. Isso não é apenas uma fruta tropical decorativa, é um reator biológico de alta densidade capaz de sustentar um ecossistema inteiro. Por que a evolução criou uma casca coberta de espinhos agressivos? Parece uma arma de defesa, mas na prática, é um escudo necessário para proteger uma carga valiosa de glicose e vitaminas contra predadores inoportunos, também conhecida tecnicamente como Annona muricata. Esta espécie não cresce para agradar. O objetivo dela é a propagação eficiente das sementes. O perfil de sabor é uma engenharia química complexa. Análises sensoriais detectam a acidez volátil dos cítricos, a textura densa da amiláceas da banana e a doçura concentrada do morango. Não é uma mistura aleatória. É uma estratégia biológica para garantir o consumo por grandes mamíferos dispersores. Por fora, uma blindagem verde, espinhosa e hostil ao toque. Mas por dentro, uma matriz fibrosa branca, saturada de água e nutrientes essenciais. A logística de consumo impõe regras estritas. A graviola é uma fruta climatérica, mas enganadora. A maturação ocorre de dentro para fora através da produção de etileno. Tente acessar a polpa antes do tempo e a reação será imediata. O sabor será adstringente, capaz de travar a mucosa da boca. A química da planta pune a impaciência. É preciso monitorar a textura diariamente. Ao examinar os detalhes, nota-se a transformação física. A casca perde o brilho agressivo. Sob pressão do polegar, a estrutura externa cede e afunda suavemente. As paredes celulares se degradam. O aroma ácido escapa pelos poros da casca. Agora, a conversão de amido em açúcar está completa. Na culinária técnica e no processamento industrial, a versatilidade dita o valor de mercado. A polpa não serve apenas para consumo imediato. Ela atua como base estabilizante para emulsões, sorvetes de alta densidade e compostos nutricionais complexos. A acidez corta a gordura. A fibra adiciona volume físico. Um único espécime maduro pode render litros de produto final processado. O aproveitamento do recurso é total. Um único corte revela a geometria oculta. Por que esta fruta recebe o nome de uma estrela? A resposta não está no exterior, mas na anatomia interna. Ao seccionar o fruto transversalmente, o núcleo expõe um padrão radial perfeito de sementes. Cientificamente catalogada como Chrysophyllum cainito, esta espécie não é uma descoberta recente. É um recurso nativo das zonas tropicais das Índias Ocidentais e da América Central, operando como um membro vital da família das sapotáceas. Mas isso era apenas o começo da classificação.
Não se trata de uma cultura agrícola comum, é uma unidade de armazenamento de energia em forma de esfera. A planta opera em uma escala vertical agressiva. As árvores não se limitam ao solo baixo. Elas disparam para o alto, atingindo até 50 pés de altura. É uma estrutura maciça de madeira e folhagem, projetada para captar o máximo de luz solar. Durante o ciclo reprodutivo, os galhos são revestidos com flores de tonalidade branco-arroxeada. Elas não estão lá para decoração. Funcionam como sinalizadores biológicos precisos para polinizadores, garantindo a continuidade da espécie e a formação do fruto. O fruto em si é uma fortaleza de nutrientes. A casca é lisa ao toque, funcionando como uma barreira física hermética contra pragas e desidratação excessiva. A paleta de cores varia drasticamente conforme a maturação e a variedade genética disponível. O espectro vai do branco pálido a um roxo profundo e saturado, indicando a concentração de compostos na epiderme da planta. Por fora, uma esfera rígida e fria, mas por dentro, uma polpa gelatinosa e rica em glicose. A experiência sensorial é puramente química. Ao romper a casca, o consumidor acessa uma carne doce e extremamente suculenta. O perfil de sabor é complexo, desafiando descrições simples na botânica. Imagine uma fusão técnica de liquia com a textura densa do caque e a doçura base da maçã. No fundo do paladar, detectam-se subtons cítricos sutis que equilibram o açúcar. Não é apenas sabor, é uma combinação de hidratação e calorias de rápida absorção. Uma jornada alimentar que conecta o exótico ao familiar, garantindo a dispersão eficiente das sementes através de quem a consome. Um nome repulsivo para um ativo biológico de alto valor. No vasto catálogo dos cítricos, existe um espécime que desafia a estética de mercado: o ugly fruit. Por que cultivar uma fruta deformada? A resposta está na eficiência química interna. Não se deixe enganar pelo rótulo comercial. O tangelo jamaicano é, na prática, um reservatório denso de nutrientes e sabor. Geneticamente, trata-se de uma colisão de 3 variedades: tangerina, laranja e toranja. A natureza realizou um cruzamento agressivo, ignorando a simetria visual para focar na sobrevivência e no paladar. O resultado é um híbrido que supera as expectativas de sua própria linhagem. O objetivo da planta não é ser bonita na prateleira, é proteger as sementes e nutrir quem a consome. Por fora, uma casca espessa, rugosa e cheia de crateras. Ao examinar a superfície, nota-se uma textura grosseira, muitas vezes marcada por manchas verdes e amarelas, como se a fruta tivesse sido danificada. Mas por dentro, uma blindagem biológica perfeita. A casca grossa funciona como um isolante térmico e físico, protegendo a polpa contra pragas e desidratação. Ao cortar a fruta, a liberação de óleos essenciais é imediata. O aroma cítrico satura o ambiente. Lá dentro, a polpa vibrante e carregada de suco revela a verdadeira função do fruto. O sabor é um equilíbrio calculado. A doçura da laranja, a acidez da tangerina e um traço residual de amargor da toranja. É uma fórmula complexa que mantém o paladar alerta. Mas isso era apenas o começo. Na logística alimentar e gastronômica, o ugly fruit demonstra versatilidade técnica. O consumo in natura é apenas a primeira camada de uso. Seus gomos se soltam com facilidade, prontos para processamento rápido. Em saladas, a acidez corta a gordura de outros ingredientes, oferecendo um contraste textural necessário. A escala de aproveitamento vai além. Devido à alta concentração de pectina e açúcares naturais, este cítrico é o candidato ideal para a indústria de conservas. Geleias e compotas não são apenas doces, são métodos de estocagem de energia para períodos de escassez. O sabor intenso resiste ao cozimento e ao tempo. Na química das bebidas, o potencial é explorado ao máximo.
Bartenders e mixologistas utilizam o suco como reagente base. Quando misturado a destilados, o líquido cria emulsões estáveis, tornando-se o motor de coquetéis complexos. E o benefício final é sistêmico. Não se trata de prazer culinário. Trata-se de manutenção celular. A fruta é uma bomba de vitamina C e micronutrientes essenciais. Para o organismo humano, é combustível limpo e reparador. As ilhas do México Central escondem uma linhagem antiga, o zapote branco. Tecnicamente, trata-se de uma drupa. A casca varia do verde amarelado ao dourado intenso. É fina, quase inexistente ao toque. Por fora, uma membrana frágil e discreta. Mas por dentro, uma polpa cremosa, densa e extremamente doce. Não é apenas uma fruta qualquer. É um mecanismo de armazenamento de açúcar. A massa varia drasticamente entre os espécimes, de modestas 2,5 onças até impressionantes 24 onças e 7 décimos. Cada fruto é um pacote de energia concentrada. A diversidade genética é ampla. Existem nomes que evocam curiosidade técnica e adaptação regional. Heineken, Dade, Pike, Suebel. Cada variedade carrega seu próprio código. Smathers, Homestead e Golden completam a lista. Não são apenas rótulos de mercado. São perfis de sabor distintos e resistências biológicas únicas desenvolvidas ao longo de gerações. Cada uma ocupa seu espaço na agronomia prática. O cultivo exige precisão climática. Cultivar estas árvores é uma operação logística em si. Elas prosperam no clima subtropical. Mas há um detalhe. A planta exige um período distinto de frio ou seca. O estresse térmico ou hídrico funciona como gatilho. Sem essa pausa metabólica, o ciclo reprodutivo não se completa com eficiência. O tempo é o recurso mais caro aqui. Se o produtor optar pelo plantio via semente, a paciência será testada ao limite. O sistema exige tempo para maturar. 7 a 8 anos. Quase uma década de desenvolvimento radicular e estrutural antes que os galhos suportem a primeira carga. A natureza opera em seu próprio ritmo, mas quando a frutificação começa, o retorno calórico justifica a longa espera. 7 a 8 anos. Esse é o custo biológico de espera para um único pomar começar a produzir. A frutificação exige um ciclo de desenvolvimento lento e a longo prazo. É um teste de resistência absoluta para qualquer produtor focado em rendimento. Yuzu. Não estamos falando apenas de uma fruta cítrica comum. Trata-se de um ativo culinário de alto valor agregado, capaz de transformar a química de um prato. Imagine um recurso biológico que funciona como um passaporte direto para a alta gastronomia internacional. Entra em cena o yuzu, a joia ácida do Japão. Nos últimos anos, essa cultura tem gerado movimentação intensa em cozinhas industriais e restaurantes ao redor do globo. De perto, percebe-se a textura. Um globo amarelo, pequeno e robusto, coberto por uma casca irregular e rugosa. A morfologia lembra um limão, mas existe uma distinção genética clara. É um híbrido natural, combinando a estrutura ácida do limão com as notas amargas da toranja. O perfil sensorial é agressivo. Possui uma acidez cortante e um aroma volátil que mistura compostos herbais e florais. Ao cortar a casca, óleos essenciais são liberados instantaneamente no ar. O yuzu não é apenas alimento, é uma experiência olfativa potente. Mas esta planta não se comporta como um cítrico médio de mercado. É uma espécie migratória. Originária da China, ela se estabeleceu no arquipélago japonês e agora invade o território dos Estados Unidos com força total. A história deste pequeno fruto é densa. Durante séculos, ele foi a base de conservação e tempero nas cozinhas japonesa e coreana. A utilidade é vasta. Agora, a espécie
está pronta para adicionar sua complexidade química a pratos ocidentais, desde proteínas grelhadas em alta temperatura até emulsões frias e sobremesas processadas. Por que o consumidor ocidental já consome esse produto sem perceber? A resposta está na indústria de molhos. O famoso molho ponzu deve sua acidez característica ao yuzu. Ele atua como o agente principal, interagindo com o molho de soja para criar uma marinada estabilizada ou um molho de imersão eficiente. Não é mágica, é equilíbrio de pH. Mas a logística de aquisição apresenta barreiras. O yuzu é uma cultura de escassez. Por fora, parece um cítrico comum e desinteressante, mas por dentro é um ingrediente de luxo com distribuição restrita. Ele não fica estocado em grandes volumes ao lado de limões e limas no varejo convencional. O acesso exige uma busca deliberada em mercados de importação asiática ou fornecedores especializados. A sazonalidade é rígida. Se houver sorte na cadeia de suprimentos, é possível encontrar o fruto fresco apenas entre setembro e fevereiro. Fora dessa janela, o produto desaparece das prateleiras. Na aplicação prática, deve-se tratá-lo como um concentrado. O método de uso é similar ao do limão, mas com uma intensidade dramática. Uma simples pressão na casca ou uma extração mínima de sumo é suficiente. O resultado é uma alteração imediata no perfil de sabor, garantindo uma acidez vibrante e duradoura. Seus pratos ganham uma assinatura aromática ácida e distinta. Lucuma. Uma jornada botânica leva às terras altas da América do Sul. Aqui, a fruta lucuma foi preservada e valorizada por séculos. Não é apenas uma cultura agrícola, é um recurso estratégico de sobrevivência. Conhecida historicamente como o ouro dos Incas, a lucuma representa um tesouro nutricional sublime. O perfil de sabor é complexo. Detectam-se notas que lembram xarope de bordo e batata doce, finalizando com um rastro químico de caramelo amanteigado. Mas não é apenas um deleite para o paladar. Esta fruta é uma usina de força em termos de nutrientes. A análise laboratorial revela concentrações de beta-caroteno, ferro, zinco, vitamina B3, cálcio e proteína. Por que essa planta é vital? O valor da lucuma transcende o sabor. Ela funciona como um símbolo biológico de longevidade e fertilidade. Aprofundando-se na estrutura cultural do povo andino, sua imagem é encontrada gravada em cerâmicas e na arte de antigas culturas peruanas. Ao examinar os detalhes dos artefatos, vê-se a reverência a este alimento. É um documento histórico, moldado na argila. Mas a lucuma apresenta um desafio logístico. Por fora, parece uma fruta acessível, mas na prática comercial é difícil de encontrar. Você não a verá em corredores de supermercados típicos. Raramente é consumida fresca, mesmo em sua terra natal, devido à rápida oxidação da polpa. A solução industrial foi a desidratação. A fruta é processada e convertida em um pó fino. Essa forma estável é utilizada como adoçante natural e intensificador de sabor em sobremesas, sorvetes e até na fermentação de cervejas. O pó de lucuma opera como um camaleão culinário. Ele não apenas adoça, ele adiciona uma textura cremosa rica e uma doçura semelhante ao caramelo a qualquer prato onde é aplicado. Uma árvore pode sustentar uma civilização inteira. O baobá faz exatamente isso nas savanas áridas da África. Conhecido tecnicamente como a árvore da vida, este gigante botânico oferece um fruto que desafia a lógica comum. A casca é dura, resistente, coberta por uma textura que lembra um coco fossilizado. Para a planta, essa estrutura funciona como uma armadura térmica contra o sol equatorial e pragas. Por que a chamam de árvore da vida? Não é poesia. É pura logística de recursos em um ambiente hostil.
Ao golpear essa carapaça natural, o interior revela uma surpresa biológica. Por fora, uma esfera lenhosa e impenetrável, mas por dentro, uma reserva estratégica de nutrientes totalmente desidratada. Não há suco. A polpa é branca, seca e farinhenta, com pedaços que se desfazem sob pressão manual. O perfil químico do sabor é complexo. Notas ácidas agressivas misturadas com um leve dulçor, lembrando tecnicamente um cruzamento entre frutas cítricas e pera. Isso não é apenas sabor, é um mecanismo de sobrevivência. A polpa atua como um reator biológico carregado de vitamina C, cálcio, potássio e tiamina. A concentração de fibras é altíssima. Em regiões onde a escassez é a regra, esta fruta fornece a energia bruta necessária para a manutenção do corpo humano. Não admira que, por séculos, este recurso tenha sido a base da segurança alimentar e medicinal para diversas comunidades africanas. Um fruto equivale a uma refeição de emergência. Na gastronomia prática das aldeias, a versatilidade impera. A polpa seca dissolve-se rapidamente em líquidos, criando bebidas reidratantes ou funcionando como espessante ácido para molhos e guisados locais. A eficiência do uso de recursos é total. As sementes pretas, ricas em gorduras e proteínas, não são descartadas. Elas passam por processamento térmico, sendo tostadas para consumo imediato ou prensadas mecanicamente. O resultado da extração é um óleo nutritivo, aplicado tanto na culinária quanto na proteção da pele contra o clima seco. Mas a geografia deste recurso mudou. O mundo ocidental identificou o potencial químico do baobá e o classificou como superalimento. A logística de exportação converte a polpa em um pó fino e estável, fácil de transportar por longas distâncias. Em modo acelerado, vê-se o pó branco integrando-se a vitaminas, mingaus e iogurtes industriais, injetando uma carga cítrica e fibrosa na dieta moderna. A própria árvore é um monumento à resiliência, vivendo por milhares de anos. O fruto, antes um segredo de sobrevivência isolado na natureza africana, agora atravessa oceanos. A biologia antiga encontrou um novo propósito no mercado global. 5 arestas longitudinais definem a estrutura. Essa é a arquitetura básica da carambola, também conhecida como fruta-estrela. Sob o sol intenso dos trópicos, a planta não desperdiça energia com formatos aleatórios. Ela constrói um pentagrama biológico exato. O corte transversal revela essa geometria perfeita. Não se trata de decoração. É um mecanismo eficiente de distribuição de massa ao redor do eixo central, garantindo estabilidade ao fruto durante o crescimento. A casca varia do verde clorofila ao amarelo dourado, na maturação plena. Ao tocar a superfície, nota-se uma textura lisa e cerosa. Essa camada de cera natural funciona como um escudo hidrofóbico. Ela retém a umidade interna e protege a polpa contra a desidratação severa do clima equatorial. Por fora, uma pele resistente e brilhante, mas por dentro, uma matriz de células saturadas de água e frutose. A polpa não é apenas suculenta, é um tecido crocante, carregado de líquido vital. Por que o sabor oscila tanto? A química da planta combina açúcares solúveis com ácido oxálico em proporções variáveis. O resultado é um contraste agudo entre o doce e o ácido no paladar. Nutricionalmente, o fruto opera como um pacote de sobrevivência compacto. Altas doses de vitamina C, fibras densas e antioxidantes estão armazenados ali, prontos para o consumo imediato. A origem remonta ao Sudeste Asiático, mas a espécie recusou-se a permanecer local. Ela executou uma expansão global agressiva ao longo dos séculos. Viajou por oceanos em rotas comerciais, adaptando-se a diferentes tipos de solo e regimes de chuva com extrema resiliência. De perto, percebe-se
a translucidez da carne quando exposta à luz. As sementes pequenas alojam-se discretamente no núcleo, protegidas pela polpa fibrosa. Historicamente, a carambola garantiu seu espaço na dieta humana, não apenas pela aparência singular, mas pela disponibilidade de recursos. É uma fonte rápida de energia e hidratação em ambientes quentes. A planta viajou o mundo, estabelecendo colônias em diversas latitudes tropicais e deixando um rastro permanente na agricultura global. Uma casca dura e enrugada. Isso não é defeito, é blindagem evolutiva. Imagine navegar pelo bioma denso de uma floresta tropical. Ali, a umidade destrói matéria orgânica em questão de horas. Mas o maracujá sobrevive. A planta encapsulou a essência dos trópicos em uma estrutura resistente, projetada para suportar o calor intenso e a chuva constante. O exterior parece desinteressante, quase como um pedaço de madeira velha ou couro ressecado. É uma estratégia de camuflagem e proteção. Por fora, uma esfera opaca e rígida, mas por dentro, uma câmara de preservação de sementes banhada em ácido e açúcar. Ao romper essa carapaça, a visão muda drasticamente. O interior é preenchido por uma polpa gelatinosa, salpicada de sementes pretas. A cor é um amarelo vibrante, quase dourado, refletindo a luz com uma viscosidade característica. Não é apenas líquido, é um néctar denso, carregado de nutrientes prontos para sustentar a germinação. O perfil químico é agressivo. A primeira sensação no paladar é uma acidez cortante, seguida imediatamente por uma carga elevada de frutose. O sabor é uma oscilação rápida entre o doce e o azedo. Na análise sensorial, identificam-se notas que lembram a goiaba e o pêssego, mas fundidas em uma intensidade superior. A planta não produz isso para agradar. Ela produz para atrair dispersores específicos que garantirão a propagação da espécie. Mas o valor real está na bioquímica. O maracujá funciona como um kit de sobrevivência compacto. A polpa carrega concentrações críticas de vitamina A e vitamina C, essenciais para a manutenção celular. As fibras insolúveis regulam o sistema digestivo, enquanto os minerais reabastecem os eletrólitos do corpo. Não é apenas sabor, é um reforço imunológico direto, sem necessidade de processamento industrial. Em uma dieta restrita, este fruto oferece um suporte vital significativo. Aqui existe um detalhe botânico. O fruto é o resultado final de um mecanismo complexo, a flor da passiflora, ou flor da paixão. Sua geometria intrincada não serve à estética, mas à eficiência da polinização. A história humana atribuiu simbolismo e mitos a essa estrutura, mas na biologia, ela é uma máquina de reprodução. A flor atrai, o fruto protege, a semente espalha. O ciclo é fechado e eficaz. A análise se completa. 25 espécimes foram examinados. Do formato peculiar à densidade nutricional, estas frutas representam o ápice da adaptação natural. Onde uns veem apenas comida, a ciência vê engenharia biológica. A diversidade no cultivo é a única garantia contra a falha dos sistemas alimentares. O universo botânico é vasto e ainda há muito terreno para mapear. O canal Stellar Eureka continua o monitoramento das fronteiras do conhecimento. O registro encerra aqui.